Bem, gente, eu queria falar uma coisa com vocês. Se você nunca leu essa profecia, leia essa profecia e leia mais de uma vez. Porque quanto mais você ler, mais o Espírito Santo vai mostrar para você. É a profecia de Ezequiel 38 e 39. Gente, eu amo essa profecia. É sobre uma guerra que fala a guerra de Gog e Magog. Muitas pessoas ficam focando nos países. Quando você coloca no Google, as pessoas falam, quais são os países que vai estar nessa guerra de Gog e Magog? Mas tem muitas coisas interessantes nessa profecia que ninguém comenta, que ninguém fala. Uma delas é o seguinte. Já no comecinho da profecia fala que a terra estará se recuperando de uma guerra, certo? Israel estará se recuperando de uma guerra e estará passando por um momento de muita prosperidade. Então você tem que ficar atento, certo? Que antes da guerra de Gog e Magog vai ter uma outra guerra. Pode ser essa guerra de Israel contra, né, o terrorismo, né? Que não deixa de ser uma guerra, mas pode ser que essa guerra contra o terrorismo envolva algumas nações. Mas o que diz lá o quê? Que Israel estará se recuperando de uma guerra e que Israel ficará próspero, certo? Israel, depois que, graças a Deus, conseguiu voltar para sua terra, Deus prosperou Israel. Mas tem muita mais possibilidade de eles prosperarem mais, correto? Também tem uma coisa interessante, que se você for ver na guerra de Gog e Magog, diz que é da região norte, extremo norte, que vai guerrear. Então, o lado que fica o Egito, os países não vão entrar em guerra com Israel, correto? E na guerra de Gog e Magog, gente, essa profecia, ela não cita que algum país irá ajudar Israel, certo? Não fala isso. E eu creio que realmente, nessa guerra de Gog e Magog, nenhum país irá ajudar Israel. Por que que eu acho isso? Se você pesquisar aí na Bíblia, eu não vou dar detalhes porque não é sobre isso que eu estou falando, correto? E você tem que procurar ler, procurar pesquisar e tudo mais. Quando é dado assim, né, de mão beijada, às vezes a pessoa não dá valor, correto? Na Bíblia tem uma história que Deus juntou, né, um homem lá valente e tal, para guerrear, que o povo de Israel estava sendo, né, escravizado, né, por outra nação. E aí teve um grande exército lá de 25 mil, e aí o Senhor foi eliminando, sabe? Foi eliminando, e chegou no número de 300. 300. Agora você sabe por que que Deus eliminou a quantidade de homens para lutar nessa guerra? Pesquisa aí. Por quê? Porque se tivesse 25 homens e fosse lutar contra essa nação que estava oprimindo Israel nessa época, lá da Bíblia, as pessoas iam falar o quê? Que a vitória foi por causa do exército, foi por causa deles mesmos. Aí Deus deixou um número bem resumido, que foi 300, certo? E eles conseguiram vencer um grande número, um exército numeroso, com só 300 homens. Por quê? Porque a mão de Deus estava ali, Deus estava agindo, correto? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa nessa guerra de Gog e Magog, porque nessa guerra de Gog e Magog, Deus irá mostrar o seu poder, certo? Se você ler o 38 e 39, Deus fala claramente e mais de uma vez que mostrará para todo mundo que ele existe, que ele existe. E ele fala claramente que é ele que vai fazer. Não vai ser o rei não, desculpa, não vai ser o presidente, não vai ser o exército, vai ser Deus. E ali ele detalha, certo? Ele detalha os acontecimentos. Porque assim, olha, preste bem atenção, nesse Gog e Magog, fala assim que vai ter um grande terremoto. Algumas coisas a ver com a natureza. Lembra que Deus libertou o seu povo do Egito? Lembra? As, a, as 9 pragas, 9, né? Eu não vou falar 10. As 9 pragas tinham a ver com o quê? Com a natureza, correto? A água se tornar em sangue, a praga das moscas, dos gafanhotos, a chuva de saraiva, tudo isso tem a ver com a natureza. Então, Deus, quando ele quer agir, ele usa muito a natureza, certo? E ele também vai fazer isso também no período da guerra de Gog e Magog. Ele também vai usar a natureza, porque diz lá que vai ter terremoto, vai morrer muita gente nesse terremoto. Em Israel, ele fala. Ele fala que vai ter fogo. Aí esse fogo, fala fogo, mas aí a gente não sabe de que tipo de fogo. Vai ter uma chuva muito forte, abundante, certo? Então, assim, vai ter alguns acontecimentos climáticos durante essa guerra. Por quê? Porque as pessoas vão falar assim, foi Deus, certo? E aí você fica pensando, quem é o maior aliado de Israel hoje? É os Estados Unidos. E por que que os Estados Unidos não vai ajudar Israel nessa época de Gog e Magog? Pode ser por dois motivos, eu creio.
Os Estados Unidos não vai ser mais uma potência mundial. Os Estados Unidos vai virar as costas para Israel, não só os Estados Unidos, como muitos países daquela região do Egito, que eles não vão apoiar Israel, certo? Nessa época da guerra de Gog e Magog. Eu acho que não vai ter nenhum apoio de nenhuma nação, porque não está ali na profecia que Israel receberá apoio de alguma nação, certo? E Deus fala que é Ele que vai fazer, é Ele, entendeu? Não vai ser um país que vai ajudar, não. Então eu creio que Deus não vai deixar nenhum país ajudar Israel nessa época de Gog e Magog, dessa guerra, certo? E o Senhor fala que os olhos dele estão fixos em Israel nessa época, certo? Então é uma coisa muito legal. E ele fala também que os judeus vão saquear quem os saquearam. Quem é que saqueou o povo judeu? Aí você volta lá na época do Hitler, né? Que eles saquearam, né? Os judeus entravam nas casas, roubaram tudo deles, até a vida, certo? Só não a salvação, né? O Senhor, Deus fala, temei aquele que pode tanto matar o corpo como a alma, né não? Mas é só isso. Quero deixar pra vocês.